Meus amados irmãos, a paz do Senhor, que alegria estar novamente com vocês nesse estudo bíblico do livro de Apocalipse. Deus abençoe a cada irmão, Deus abençoe a cada irmã que está conosco. Você que está pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Nós estamos no 9º estudo bíblico do livro de Apocalipse. E você que está pela primeira vez, caso você queira assistir às aulas anteriores, vai até o meu canal do YouTube, PR Pastor Alessandro Malafaia, e assista todas as aulas anteriores. Eu tenho certeza que você será muitíssimo abençoado em nome de Jesus Cristo. Deus abençoe cada irmão, a bispa Gemima Malafaia que está conosco, a irmã Maria Margarete, a irmã Elisete Jerônimo, a irmã Sirlene Simões, glória a Deus, meu amigo André Bruno, aleluia, Célia Martins, que é a tia da pastora Aline Malafaia, a cada irmão, a cada irmã, Deus vos abençoe. Eu tenho certeza que hoje será uma noite marcada com a glória de Deus, porque nós estaremos estudando a palavra de Deus, e a palavra de Deus é viva e eficaz. Nós estamos estudando o livro de Apocalipse, livro das revelações, e Deus vai nos revelar um pouquinho mais da sua palavra nesta noite. Eu tenho certeza que Deus vai falar contigo, eu tenho certeza que Deus vai visitar sua casa agora, eu tenho certeza que Deus vai te visitar aonde você estiver. Porventura, se você estiver trabalhando ou se você estiver nos ouvindo em algum outro lugar, Deus vai te visitar em nome de Jesus Cristo. Deus abençoe, irmão Roxana Guimarães. Deus abençoe nossos irmãos e irmãs da Assembleia de Deus em Bairro Brasil, na qual eu sou pastor, tenho a honra de ser pastor da Assembleia de Deus em Bairro Brasil, Nova Iguaçu. Deus abençoe outros irmãos de outras denominações. Você é muito bem-vindo em nosso estudo bíblico. Deus abençoe cada irmão, você que está pela primeira vez, porque já nós já estaremos estudando a palavra de Deus. Eu vou pedir, se você puder, já compartilhe esse estudo, compartilhe esse estudo online, compartilhe esse culto online, para que vidas e muitas vidas venham ouvir a palavra de Deus. Deus abençoe o irmão Jorge Mendes, Deus abençoe o Davidson Oliveira, os irmãos que estão nos assistindo. Trago aqui a palavra da pastora Aline Malafaia. Deus abençoe a cada irmã lá da Assembleia de Deus em Bairro Brasil, e compartilhe esse estudo online. Eu já quero pedir a você, pegue uma Bíblia se você puder, pegue um papel, uma caneta, para que você anote, para que você não perca nada desse estudo bíblico. Vai ser um estudo impactante. Você pode já escrever aí no seu Facebook: Deus vai falar comigo nesta noite. Escreva. Se estivéssemos na igreja, você levantaria suas mãos, dando glória a Deus, mas nós estamos online. Então escreva: Deus vai falar comigo nesta noite. Você já vai declarar, profetizar sobre a sua vida que Deus vai falar contigo nesta noite. Aleluia, glória a Deus. Nós estaremos orando ao Senhor para iniciarmos esse estudo bíblico. Se você puder, feche seus olhos e vamos orar a Deus. Ó Deus, mais uma vez estamos na Tua presença. Agora iremos estudar a Tua palavra, Senhor. Nos revela, nos ensina, Senhor. Abra nossas mentes para podermos aprender. Ó Pai, que Teu Espírito Santo venha nos guiar nesta noite, eu te peço. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Amém. Nós estamos estudando o livro de Apocalipse. E nós, na semana passada, retrasada na verdade, nós adentramos no capítulo número 2. Nos estudos passados, nós estudamos o capítulo 1, versículo por versículo. E no estudo passado, nós começamos a estudar o capítulo 2.
e o capítulo 3, porque o capítulo 2 e o capítulo 3 fala sobre as cartas da igreja da Ásia. E nós já estudamos isso. O capítulo 2 e o capítulo 3 se refere às igrejas da Ásia, mas simbolicamente se refere às igrejas atuais. Nós já estudamos sobre isso. Se você que ainda está adentrando pela primeira vez, vai até o meu canal do YouTube, PR Alessandro Malafaia, se inscreva e assista às aulas anteriores. E no último estudo bíblico nós estudamos a primeira carta, que é a igreja de Éfeso. Nós falamos no estudo passado que as cartas, 7 cartas, Jesus Cristo sempre faz um elogio. Jesus Cristo sempre faz uma crítica à igreja. Jesus Cristo sempre dá uma instrução à igreja. E Jesus Cristo sempre faz uma promessa às igrejas. Nós estudamos na aula passada que a primeira carta à igreja de Éfeso, o elogio que Jesus faz a esta igreja é que a igreja de Éfeso suporta o sofrimento. A igreja de Éfeso, o elogio que Jesus faz à igreja, retificando, é que rejeita o mal, persevera e é paciente. A crítica que Jesus faz à igreja de Éfeso, que nós estudamos, é que o amor por Cristo não é mais fervoroso, e nós estudamos sobre isso. A instrução que Jesus Cristo faz à igreja de Éfeso é que ela para praticar as primeiras obras, isto é, voltar ao primeiro amor. E a promessa à igreja de Éfeso é que se permanecer até o fim, ela ia se alimentar do fruto da árvore da vida. Isso tudo, eu só fiz um resumo, porque isso tudo nós estudamos no estudo passado. E como disse, se você quiser ver e ouvir o estudo passado, vai até o meu canal do YouTube, Pastor Alessandro Malafaia, se inscreva e assista e seja abençoado. Então, a partir de hoje, nós estaremos estudando Apocalipse capítulo 2, a partir do versículo número 8, que é a segunda igreja, a igreja de Esmirna. Está com a sua Bíblia aberta? Apocalipse capítulo de número 2, versículo 8 ao 11. Por gentileza, escreva nos comentários. Apocalipse capítulo 2, versículo 8 a 11. Nós estaremos estudando a carta à igreja de Esmirna. Glória a Deus. A Bíblia nos fala no versículo de número 8. E ao anjo da igreja, e nós já estudamos isso, que essa expressão, ao anjo da igreja, está em todas as cartas, até a última carta, e nós já estudamos sobre isso na aula passada. E ao anjo da igreja, que está em Esmirna, escreve: isto diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Versículo número 9. Eu sei as tuas obras. Essa expressão também. Eu sei as tuas obras. Nós já estudamos. Também está em todas as cartas das igrejas da Ásia. A expressão ao anjo da igreja e a expressão eu sei as tuas obras, nós já estudamos sobre isso. Essas duas expressões estão em todas as cartas às igrejas da Ásia. Versículo 9. Eu sei as tuas obras, e a tribulação, e a pobreza, mas tu és rico. Tem um paradoxo. Nós vamos estudar esse paradoxo. E a blasfêmia dos que dizem judeus e não o são, mas são a sinagoga de Satanás. Versículo 10. Nada tema das coisas que há de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Por que 10 dias? Nós vamos estudar sobre isso. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da
vida. Versículo 11: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. O que é a segunda morte? Nós vamos estudar sobre isso. Eu tenho certeza que esse estudo vai marcar a sua vida, em nome de Jesus Cristo. Já compartilhe, chame seus amigos e vamos estudar a palavra de Deus. Primeira coisa, a carta a Esmirna, que é a segunda igreja da Ásia, e nós sempre falamos sobre isso. Existe uma estrutura nas cartas. Primeiro, essa carta a Esmirna, Jesus faz um elogio. Qual é o elogio que Jesus faz a essa igreja? Ela suporta o sofrimento. Segundo, é interessante que nessa carta a Esmirna há algo que Jesus não faz. Jesus não critica essa igreja, não critica. Só que Jesus dá uma instrução a essa igreja. Qual é a instrução? Ser fiel até a morte. Se essa igreja fosse fiel até a morte, teria uma promessa. Qual era a promessa? A coroa da vida. Então essa é a estrutura básica. Um elogio suporta o sofrimento. Uma crítica que Jesus não faz a essa igreja. Uma instrução, ser fiel até a morte. E uma promessa, coroa da vida. Então vamos estudar agora. Isso é apenas um resumo para você entender o contexto dessa carta. O termo Esmirna significa amargura. Porque essa igreja de Esmirna simboliza a igreja perseguida. A igreja de Esmirna simboliza a igreja perseguida. Vamos estudar um pouquinho o contexto dessa cidade chamada Esmirna. Esmirna, na verdade, era uma colônia do Império Romano. E apesar dessa colônia, dessa cidade, ser uma cidade economicamente e culturalmente desenvolvida, a igreja de Esmirna era composta por pessoas que não tinham um padrão alto economicamente. Então era uma igreja que não tinha recursos econômicos. Era uma igreja pobre economicamente. Por isso que Jesus, no versículo 9, diz: Esmirna, eu sei as tuas obras, a sua tribulação, que é pobre. Você é pobre, mas tu és rico. Que paradoxo é esse que Jesus faz? Esse paradoxo que Jesus faz: tu és pobre, mas é rico. Jesus estava dizendo o seguinte: vocês são pobres economicamente, mas rico espiritualmente. Esse é o paradoxo. Porque quando nós vamos olhar na última igreja de Laodiceia, é o contrário. Jesus fala: Laodiceia, vocês são ricos economicamente, mas pobre espiritualmente. Aqui está um paradoxo. Na igreja de Esmirna, Jesus fala: eu conheço e sei as tuas obras. Eu sei que vocês estão passando por tribulações. Eu sei que economicamente vocês não têm condições, mas tu és rica. Por quê? Apesar de serem pobres economicamente, a igreja de Esmirna era rica espiritualmente. É esse paradoxo que Jesus fala. E aqui nós vamos começar a entender. Porque quando nós olhamos a história dessa igreja de Esmirna, nós vamos entender que em Esmirna, nessa cidade, nessa colônia romana, existia um grande quantitativo, uma grande comunidade de judeus. E alguns desses judeus, que pensavam que eram judeus, criticavam a igreja de Esmirna.
Alguns desses judeus que achavam que eram judeus, criticavam, eram hostil, caluniavam a igreja de Esmirna. É por isso que Jesus no versículo 9 diz: e a blasfêmia dos que dizem judeus e não são, mas são a sinagoga de Satanás. Esses judeus que eram infiéis, esses judeus que eram hostis à igreja de Esmirna, eles achavam que eram judeus, mas Jesus fala, eles acham que são judeus, mas na verdade são a sinagoga de Satanás. Assim acontece na igreja. Tem muita gente que é uma coisa, mas na verdade não é. Por isso que a Bíblia fala que existe o joio e trigo. Meu irmão, minha irmã, você não vai encontrar uma igreja perfeita na terra, porque na igreja tem o joio e o trigo, e só vai ser separado na volta de Cristo. Você tem que ir para a igreja adorar um Deus perfeito. Não olhe para irmão A, não olhe para irmão C, não olhe para irmão B, não. Olhe para Cristo, olhe para o Deus que é um Deus perfeito. Aleluia! A diferença entre o joio e o trigo, quando você olha o joio, quando você olha o trigo, por fora são iguais. A diferença é o que está por dentro. Quando você pega o joio e tira aquela camada do joio, dentro não tem nada. Mas quando você pega o trigo e tira a camada de fora, dentro do trigo tem o fruto. Essa é a diferença. Por isso que a Bíblia nos fala que a separação é só na volta de Cristo. Porque o joio e o trigo são iguais por fora. A diferença é por dentro. Que você seja um trigo dentro da sua igreja. Diga isso: eu sou trigo dentro da minha igreja. Aleluia, glória a Deus. Eu sou trigo dentro da minha igreja. Eu sou trigo. Por isso que Jesus diz: e a blasfêmia dos que dizem judeus e não são. Porque o judeu verdadeiro não criticaria a igreja de Esmirna. O judeu verdadeiro não caluniaria a igreja de Esmirna. E esses judeus estavam caluniando a igreja de Esmirna. E por isso que Jesus fala: é sinagoga de Satanás. E quando nós olhamos a história de Esmirna, e seria interessante que, se você pudesse, nós encontramos em Esmirna um bispo chamado Policarpo. Policarpo foi um dos pais da igreja. Se você puder, estude a história de Policarpo. Policarpo era bispo de Esmirna. Policarpo era bispo da igreja de Esmirna. E por causa da calúnia, por causa dos romanos, Policarpo foi martirizado, foi morto na fogueira. Policarpo foi torturado. Mas quando nós olhamos a história, e se você depois estudar a história de Policarpo, existe um escrito que do primeiro século, chamado Martírio de Policarpo. E nesse escrito e tem uma frase clássica de Policarpo que eu quero dizer para você nessa noite. Esse escrito diz que quando Policarpo estava prestes a morrer, os romanos dizendo para aquele homem: negue o seu Deus que você vai ser salvo. Negue o seu Deus que nós vamos tirar você dessa fogueira. Negue o seu Deus. Aí esse escrito diz que Policarpo olhou para aqueles romanos, olhou para aqueles judeus que diziam ser judeus, e disse, abre aspas, 86 anos eu tenho servido ao Senhor, e o Senhor nunca me causou qualquer lesão. Como eu poderia blasfemar
contra o meu rei e o meu Salvador. Policarpo acabou de falar isso. E a história fala que eles queimaram Policarpo vivo. Mas Policarpo não negou o nome do Senhor. Policarpo não negou a glória do Senhor. Policarpo não negou a existência do Senhor. Por isso que ele é considerado um dos pais da igreja. Estude a história de Policarpo, porque você será abençoado. Você será abençoado. Então é esse contexto onde a igreja de Esmirna está. No contexto onde os judeus que se diziam ser judeus blasfemavam contra a igreja. É nesse contexto onde os romanos perseguiam a igreja de Esmirna. Mas existiam cristãos que preferiam morrer, mas não negar o nome do Senhor. E você, às vezes por pouca coisa, você quer sair da igreja. Às vezes por poucas coisas, você já quer entregar o seu cartão de membro. Ei, meu irmão, Deus tem promessas para a sua vida. Deus tem promessas para a sua vida. Não desista das promessas de Deus. Aleluia. Diga isso: eu tenho promessas na minha vida. Eu tenho promessas na minha vida. Eu tenho promessas na minha vida. Eu tenho promessas. Versículo 9, que nós acabamos de estudar. Eu sei as tuas obras, a tribulação, a sua pobreza, mas tu és rico. Por quê? Eles eram pobres economicamente, mas ricos espiritualmente. E a blasfêmia dos que dizem judeus e não são, mas são a sinagoga de Satanás. Aí nós vamos entrar no versículo de número 10. Nada temas das coisas que hás de padecer. O que Jesus está dizendo no versículo 10 é o seguinte: apesar das aflições, apesar das angústias, apesar das tribulações, Jesus está dizendo para aquela igreja: não temas. Essa é a palavra para você nessa noite. Jesus está dizendo para você agora: não temas. Eu estou no controle de todas as situações. Aleluia! Nós estamos no estudo bíblico, mas eu estou sentindo o poder de Deus. Nós estamos online no estudo bíblico, mas eu estou sentindo a glória de Deus. Receba a glória de Deus dentro da sua casa. Seja renovada agora, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Aleluia! Glória a Deus. Aleluia! Jesus olha para aquela igreja e diz: nada temais. Ei, Esmirna, eu conheço as tuas aflições. Ei, Esmirna, eu conheço as tuas angústias. Ei, Esmirna, eu conheço as tuas obras, as tuas tribulações. Mas tem o seguinte: a minha palavra, não temas. Não temas. Aí Jesus continua no versículo 10: eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados. O que Jesus está dizendo, aquela igreja de Esmirna é o seguinte: pode ser que alguns de vós sejam até ser lançados na prisão pelo diabo, isto é, pela sinagoga de Satanás. Pode ser, mas dentro da prisão eu estarei com vocês. Não temas. Aleluia. Dentro da prisão, Jesus estaria com eles. Não temas. Aí Jesus continua, e aqui eu acho interessantíssima a palavra de Deus. Ele diz: eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados. E tereis uma tribulação de 10 dias. Interessante que Jesus dá um prazo nessa tribulação. Sabe o que significa isso?
Toda tribulação tem prazo para acabar. Toda tribulação tem limite. E esse limite é dado por Jesus Cristo. Jesus diz: vocês tereis aflições. Vocês terão tribulações. Alguns de vós serão presos. Mas tem o seguinte: essa tribulação vai ser apenas por 10 dias. Porque no final ele vai dizer: porque vocês têm promessa. E quem tem promessa de Deus, a tribulação tem hora para começar e hora para terminar. Eu profetizo que essa tribulação tem hora de acabar na sua vida, tem hora de acabar na sua família, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Aleluia! Jesus dá um prazo para a tribulação. Ei, tribulação, tem 10 dias apenas. Mas esse prazo de 10 dias não foi por acaso, não. Nada na Bíblia é por acaso, nada. Pastor, por que 10 dias? E eu fiquei estudando sobre isso. Quando nós olhamos em Daniel, e eu quero esclarecer, Daniel, no livro de Daniel, é considerado o livro do Apocalipse do Antigo Testamento. Daniel, o livro de Daniel, é considerado o livro de Apocalipse do Antigo Testamento. E interessante que esse prazo de 10 dias foi o mesmo intervalo de tempo em que Daniel e seus amigos foram tentados em Babilônia e se recusaram a comer o manjar do rei da Babilônia. Interessante isso. Abre a sua Bíblia. E aqui eu quero comprovar, tudo é Bíblia. Abra a sua Bíblia. Daniel capítulo 1. Daniel capítulo de número 1. Abre a sua Bíblia. Daniel capítulo de número 1. A Bíblia é tremenda. Daniel capítulo de número 1. Versículo de número 12. Está com a sua Bíblia aberta? Daniel capítulo de número 1. Versículo de número 12. Olha o que está escrito. 1, 12. Experimenta, peço-te, os teus servos 10 dias, fazendo que nos deem legumes e comer e água a beber. Daniel pediu 10 dias ao rei, dizendo: nós não vamos comer o manjar do rei da Babilônia. Nós não vamos comer as carnes da Babilônia. Eu quero apenas 10 dias. E eu e meus amigos iremos comer apenas legumes e tomar água. Versículo 13. Então, se veja diante de ti a nossa aparência e a aparência dos jovens que come a porção do manjar do rei, e conforme vires, hajas com teu servo. Versículo 14. E ele conveio nisso e o experimentou em 10 dias. Versículo 15. E ao fim dos 10 dias, entenda, esses 10 dias era o período de tribulação de Daniel e seus amigos. Eu quero que você faça essa conexão no livro de Apocalipse, porque a Bíblia tem conexões. Entenda isso. Entenda isso. É muita revelação para a sua vida. Versículo 15. E ao fim dos 10 dias, Daniel e seus amigos pareciam os seus semblantes melhores do que os outros que comiam o manjar do rei. E Daniel e seus amigos estavam mais gordos do que os jovens que comeram o manjar do rei.
estavam mais elegantes do que os jovens que comiam o manjar do rei. Pareciam ter mais saúde do que os jovens que comiam o manjar do rei. Pastor, o que significa isso? O que significa isso? Os 10 dias significa o tempo da tribulação. Mas entenda o que eu vou falar dessa agora. Entenda. E eu quero que você guarde isso na sua alma. Guarde isso. Quando você recusa a comer o manjar de Satanás, Deus garante e te sustenta na sua tribulação. Eu vou repetir. Aleluia. Quando você recusa a comer o manjar de Satanás, Deus garante e te sustenta durante a tribulação. Isso é uma palavra profética. 10 dias representa a sua tribulação, mas dentro dessa tribulação Deus vai te sustentar. Dentro dessa tribulação Deus não vai te fazer faltar nada. Receba esta palavra profética em nome de Jesus Cristo. Aleluia. 10 dias simboliza o tempo da tribulação. Mas no tempo da tribulação, Deus te garante e te sustenta em todos os sentidos. Aleluia. É muita graça de Deus, é muita glória de Deus. Eu vou repetir essa frase, se você quiser colocar no Facebook, no Instagram, em qualquer lugar. Quando você recusa a comer um manjar de Satanás, Deus garante e te sustenta na tribulação. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Deus te sustenta em tudo. E Jesus fala: e tereis uma tribulação de 10 dias. Que foi a mesma tribulação que Daniel passou lá no livro de Daniel. E Daniel é considerado, o livro de Daniel é considerado o livro do Apocalipse do Antigo Testamento. Mas Deus sustentou Daniel e seus amigos. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Aí ele continua. Final do versículo 10 do capítulo 2 de Apocalipse. Volta para Apocalipse. Nós estamos estudando Apocalipse versículo por versículo. Aleluia. No final do versículo de número 10. Quando você recusa a comer o manjar do rei, o manjar de Satanás, o manjar do rei da Babilônia, Deus te garante e te sustenta. E Deus fala: existe limite nessa tribulação e tem mais. Ele diz para a igreja: essa tribulação tem limite, só que tem mais uma coisa. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Aleluia, glória a Deus. Esta é a promessa para todos nós. Ser fiel até a morte, meu irmão, porque Jesus vai te dar a coroa da vida. Essa é a promessa para a igreja atual. Essa foi a promessa para a igreja de Esmirna, mas também é a promessa da igreja atual. A coroa da vida. Glória a Deus. Você está recebendo nesta noite? Você está recebendo palavras proféticas, revelações da parte de Deus para a sua vida. Deus está falando contigo, Deus está falando com você. Não desista da caminhada, não desista. Aleluia, glória a Deus. E vamos para o último versículo, versículo número 11 de Apocalipse capítulo 2. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Pastor, o que significa essa segunda morte? Eu quero que você entenda. A primeira morte é a morte física,
que todos nós, se Jesus não vier nos arrebatar, todos nós iremos passar. É a morte física, isso é a separação da alma e do corpo. Essa é a primeira morte, que todos nós, se Jesus não vier antes, todos nós passaremos. É a primeira morte. Só que a segunda morte é diferente. A segunda morte é a morte da condenação eterna. A segunda morte é a morte onde todos aqueles que não estão escritos no livro da vida serão lançados no lago de fogo ardente. Pastor, onde está escrito isso? Abra sua Bíblia. Apocalipse capítulo 20. Apocalipse vai falar sobre a segunda morte. Apocalipse capítulo 20, versículo número 14. Nós estamos estudando a Bíblia. É Bíblia. Apocalipse capítulo 20, versículo número 14. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi também lançado no lago de fogo. Então a segunda morte é a morte da condenação eterna. É por isso que Jesus falou para a igreja de Esmirna: o que vencer não receberá o dano da segunda morte, porque o que vencer estará com Cristo nos céus. Aleluia! Eu quero dizer para você, você não receberá o dano da segunda morte, porque você estará com Cristo no céu. E se você crê nisso, dê um glória a Jesus Cristo. Aleluia! Deu glória a Jesus. Esta é a promessa à igreja de Esmirna. A promessa: dar-te-ei a coroa da vida. A promessa: ao que vencer não receberá o dano da segunda morte. Meu irmão, minha irmã, creia que você estará com Cristo no céu. Meu irmão, minha irmã, creia que as lutas, as tribulações não vão te separar do amor de Cristo. Continue firme, porque a coroa da vida te espera em nome de Jesus Cristo. E aqui terminamos nosso estudo bíblico. Estudamos toda a carta de Esmirna. E na semana que vem, na segunda-feira, às 20 horas, nós estaremos estudando a terceira carta, que é a igreja de Pérgamo. Eu tenho certeza que Deus falou contigo nesta noite. Eu tenho certeza, porque a palavra é viva e eficaz. Mas nós estamos em um culto online. Diga isso: eu recebi da parte de Deus. Escreva isso: eu recebi da parte de Deus. Eu recebi da parte de Deus. Deus está neste lugar. Deus está dentro da sua casa. Deus está dentro do seu lar. E existe uma promessa para a sua vida: você receberá a coroa da vida. Aleluia! Deus te abençoe, meu irmão. Deus te abençoe, minha irmã. Você que está conosco, você que adentrou nesse momento. Nós estamos no 9º estudo bíblico. Todos esses estudos bíblicos passados estão no meu canal do YouTube, PR Alessandro, Pastor Alessandro Malafaia. Se inscreva. Todas as 8 aulas passadas estão já no canal do YouTube. Se inscreva e seja abençoado em nome de Jesus Cristo. E se você puder, já compartilhe esse estudo bíblico, porque esse estudo vai abençoar muitas famílias. Compartilhe, seja um abençoador. Deus te abençoe. Que a bênção de Deus esteja sobre o seu lar. Eu profetizo que você terá um sono abençoado. Eu profetizo que você terá uma noite abençoada. Eu profetizo que o seu sono vai ser abençoado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus.
Mas eu quero terminar esse estudo orando. E eu sempre faço isso, porque eu sou um pastor. E o pastor, ele cuida das ovelhas. O pastor não pode terminar um estudo, um culto, sem fazer um apelo. Talvez você, meu amigo, talvez você, minha amiga, esteja nos assistindo. Talvez você ainda esteja perguntando, pastor, eu preciso desse Jesus que foi pregado aqui nessa noite. Eu quero dizer, Jesus pode transformar a sua vida agora. Se você quiser aceitar Cristo, levante a sua mão, as suas mãos, as duas mãos, aonde você estiver, e receba Cristo, em nome de Jesus Cristo. Eu quero orar por você. Ó Deus, mais uma vez estamos na tua presença. Acabamos de estudar a tua palavra que é viva, a tua palavra que é eficaz. Deus, agora essa pessoa, onde ela estiver, escreva seu nome no livro da vida. E que a partir desse momento, ela venha trilhar um caminho de paz, um caminho de alegria, um caminho de vitória. Eu te peço, em teu nome, amém, amém. Deus te abençoe. Você, meu amigo, procure uma igreja mais próxima à sua casa e seja abençoado em nome de Jesus Cristo. E se você puder, compartilhe esse culto, compartilhe essa live. E na próxima segunda-feira, às 20 horas, se Deus assim permitir, nós estaremos aqui novamente estudando a palavra de Deus. Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo.